Olá, uma boa sexta-feira para você. Obrigado pela companhia, Badazinho. Tudo bem? Tudo bem, Dudu? Tudo certinho? Tudo bem. Sextou. Sextou, né? Sextou, vamos lá. Sextou com S de sofremos um empate. De sofremos um minuto. empate. 2 pontinhos deixados lá em Curitiba. Perdemos pontinho no caminho. A Chapecoense empatou, né? O jogo contra o Atlético Paranaense foi fora de casa. Olhando para o resultado, até seria bom, né, se levar em consideração o contexto da partida, o contexto do campeonato, né? O Atlético sempre postulante a acesso, a título. Mas da maneira como foi o jogo, ficou um gostinho amargo, a gente vai ver como foi. O primeiro tempo foi de domínio do Atlético. Mesmo pressionado, o time da casa foi para cima. Esquivel deu trabalho para o goleiro Léo Vieira neste chute de longe. E se não fosse a trave, o Verdão iria para o vestiário com um resultado negativo no intervalo. 2 vezes a bola esteve pertinho de entrar. Só que no segundo tempo a Chape voltou melhor. Aos 4 minutos, Giovanni Augusto puxou contra-ataque. Ele foi para cima da marcação e achou Mário Sérgio. O centroavante não desperdiçou, só que a análise do VAR mostrou que ele estava em posição irregular. Depois, o centroavante acertou a marcação no bom passe de Bruno Matias. A Chape estava bem em campo, mas no contra-ataque, Bruno Leonardo derrubou Teves dentro da área. Pênalti. Na cobrança, uma lei do ex diferente. O goleiro Léo Vieira caiu bem para defender a cobrança de Allan Kardec. A Chape voltou a levar perigo com Mário Sérgio. Ele roubou a bola na defesa e chutou em cima do goleiro Mikael. O jogo se encaminhava para um 0-0, mas aos 45 minutos, depois de uma cobrança de falta, a bola chegou em Walter Clar. O lateral chutou rasteiro e abriu o placar para o Verdão. Mas mesmo com pouco tempo no relógio, o Atlético reagiu. Juliano arriscou de fora da área. E na cobrança de escanteio, Everton agarrou o adversário dentro da área. O árbitro não marcou em campo, mas o VAR recomendou a revisão. Mais um pênalti para o time da casa. Desta vez, melhor para o batedor. Juliano cobrou firme e empatou nos últimos minutos de jogo. Fim de partida, 1-1. Badazinho, a hora que deu o gol do Walter Clar, eu falei, aí, todo fura mundo a vibrou. bola. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Acabou o jogo, 44 do segundo tempo. Mas o primeiro tempo a gente viu ali, o Atlético realmente foi um pouco melhor, chegou muito perto de marcar o gol, numa bola do Léo Vieira, que teve sorte. Goleiro bom tem que ter sorte. E o Léo Vieira está numa boa fase e teve sorte, a bola bateu nele e foi na trave. A Chapecoense teve um lance apenas no início, que foi um cruzamento do Mailton e que o Mário Sérgio não aproveitou. No mais, o Atlético Paranaense no primeiro tempo foi melhor. E aí no segundo tempo o Chapecoense voltou melhor. Aí no segundo tempo o Chapecoense meio que tomou conta do jogo, foi o time que chegou mais vezes lá na frente, apesar do pênalti cometido pelo Bruno Leonardo. Ontem ele se esforçou para cometer pênalti. Foi na terceira tentativa, ele fez o pênalti, bem marcado pela arbitragem, mas aí a gente vai ver ali que o Allan Kardec vai bater e o Léo Vieira praticou a defesa, lei do ex, né? Porque o Léo Vieira passou lá pelo Atlético Paranaense. Esse lance aí foi um pecado. Um pecado. A pontinha do pé, o joelho, a ponta do joelho, que bela jogada do Giovanni Augusto. E aí a gente já vê que o Chapecoense já tomou conta do jogo, né? Chegadas perigosas, aí tem esse pênalti aí, que o Allan Kardec vai bater e que o Léo Vieira vai fazer a defesa. A Chapecoense atacando mais, se expôs, aí o Léo Vieira brilhou e defendeu o pênalti. E aí a gente começou a pensar, bom, parece que as coisas estão favoráveis à Chapecoense. Aí uma bola do Mário Sérgio que chutou, se ele toca para o meio, tinha um jogador ali, acho que era o Márcio Júnior, entrando livre, se ele toca para o meio, ele poderia até criar uma situação melhor, e aí a bola sobrou para o Walter Clar, bela atuação do Walter Clar, fuzilou no meio das pernas do Mikael, 44 do segundo tempo, você vê o teu time fazer um gol a 44 do segundo tempo, jogando bem, jogando fora de casa, você imagina, vai ganhar o jogo. Aí o Juliano chutou e o Léo Vieira defendeu e aí 40, a bobagem. 49 minutos. 49 minutos, a bobagem do Everton, cara. Não pode fazer esse tipo de pênalti, meu filho. Tem VAR. Pênalti desnecessário. O Tobias Figueiredo não ia chegar na bola. A bola estava indo para longe. Um pênalti desnecessário, um pênalti infantil que tirou. Vai crucificar o jogador. Tem que aprender com os erros. Todos nós aprendemos com os erros. Mas é o tipo de pênalti que não pode cometer. Se não comete o pênalti, a Chapecoense sai de lá com a vitória, seria a primeira vitória da Chapecoense na história lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba.
Então, ficou um sentimento amargo, um sentimento de derrota, um sentimento de que poderia ter vencido, que fez por merecer a vitória, mas futebol é isso aí. E não é a primeira vez que por erro individual a Chapecoense deixa de somar pontos e ganhar jogos. Então, erros individuais que comprometem o resultado do jogo. Agora o time teve aplicação tática, teve garra, teve raça, foi ousado no segundo tempo, jogou a partida, mas infelizmente o erro do Everton tirou. E o pênalti foi, a arbitragem deu o pênalti correto do Bruno Leonardo, anulou corretamente o gol do Mário Sérgio, o pênalti foi bem marcado do Everton. Então, não é querer crucificar o cara, e o Gilmar Dalpozo vai ter que ter uma conversa com ele, mas um erro do Everton tirou 2 pontos preciosíssimos da Chapecoense, que poderia hoje, na véspera do seu aniversário de 52 anos, estar no G4 da Série B. Jogar lá é difícil, tem que valorizar o empate, um pontinho conquistado, mas para mim fica o sentimento de que poderia ter voltado com a vitória e infelizmente escapou no último lance do jogo praticamente, e a gente fica com um sentimento amargo desse empate em 1-1 com o Atlético lá no Paraná. Tô contigo, Badá. Dava para ter voltado com 2 pontinhos a mais.